A obesidade, ela não é uma doença de só países desenvolvidos. Aliás, a gente tem observado aí um crescimento importante das taxas de obesidade em população de baixa renda, né? E a gente pensar, né, que 1 em 4 brasileiros tem obesidade. Quando a gente fala de crianças de 5 a 9 anos, 1 a cada 3 tem excesso de peso, né? Então a gente já está com números alarmantes. E o que mais assusta, Renata, é a velocidade de crescimento dessa pandemia. Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, que são feitos aqui pelo Ministério da Saúde, mostram que nos últimos 17 anos as taxas de obesidade dobraram no nosso país. Quando a gente olha, por exemplo, dos anos 70 para cá, a obesidade infantil cresceu 1000%. Então, qual é a doença que cresce nessa proporção? Então, é muito preocupante e a gente precisa de realmente assim, políticas públicas que impactem na saúde da população, sabe? A obesidade, ela custa muito caro para a população. Uhum. Tem um estudo recente, inclusive divulgado nos últimos dias por vocês, né? Falando, pegaram 8 países, inclusive o Brasil, fazendo uma comparação e fazendo uma estimativa. Atualmente, né, a despesa em saúde do PIB é em torno de, se não me engano, 6, 7%, né? É o gasto, a despesa em saúde. A estimativa que a organização, que a Federação Mundial de Obesidade, né, que foi quem fez essa pesquisa e que o Brasil foi um dos países piloto nessa pesquisa, mostrou que em 2019 nós gastamos 2,1% do PIB com obesidade, né? E quando a gente fala custo, a gente está falando tanto o custo direto da doença, mas o custo indireto. Por quê? Porque a obesidade, ela acarreta aposentadorias precoces, faltas ao trabalho. Então, assim, quando a gente avalia o custo de uma doença, é muito mais amplo do que só o custo com o gasto médico em si, né? São muitos outros fatores que são colocados nessa conta que às vezes a gente até nem está pensando, né? Mas que acaba impactando sim. É importante, né? Importante e lamentável. Lamentável que a gente tenha que sempre que trazer aqui os dados financeiros, né? Porque a obesidade é uma doença, precisa de políticas públicas imediatas, né? É uma doença que precisa de tratamento. Não são todas as pessoas que têm acesso à informação, acesso a um tratamento efetivamente multidisciplinar, né? Que contempla todos vocês, uma equipe de médicos especializados em tratar essas pessoas. Ainda existe, né, doutora Cíntia, um preconceito muito grande em relação aos pacientes, né? O próprio estigma, ele piora muito a doença, sabe? E principalmente em crianças. Tem dados, assim, que são dados que realmente chocam, mostrando que a criança com obesidade, ela acaba sofrendo muito estigma, bullying, em todos os setores da sociedade, mas em escola, né, principalmente, criança acaba sofrendo bullying. Isso faz com que essa criança ela tenha uma baixa estima e fique mais isolada socialmente e, com isso, acabe ainda piorando compulsão alimentar, o que acaba agravando mais a doença, né? Então, a gente chama isso de um círculo vicioso. Você imaginar que o índice de suicídio, abuso de substâncias é maior em adolescentes que têm obesidade, que sofrem estigma. Então, é muito importante a gente evitar apontar, porque hoje, mais do que nunca, a gente conhece as raízes profundas que levam o indivíduo a ganhar peso, né? Então, a gente precisa encarar que a obesidade não é uma questão de escolha, não achar que porque a pessoa tem obesidade, necessariamente, ela é preguiçosa, ela não tem força de vontade, né? Então, existe esse estereótipo, né? E que isso daí não é verdade, só piora a doença.